Você tá focando? Tá me vendo? Oi, eu sou a Clara, eu falo de livros nas redes sociais e eu tenho mais de 300 livros não lidos nas minhas estantes. Será que isso é um problema? Eu fiz um vídeo no TikTok contando todos os livros não lidos que eu tenho nas minhas estantes. E o total deu 317 livros. Eu tinha esquecido de contar 3, então fui para 320. E ontem eu recebi mais 3 livros, 323 no total. E aí você pode me perguntar, meu Deus, quanto tempo você vai levar para ler todos esses livros? E eu vou te responder que eu não sei, que eu nem tô planejando isso. No início eu fiquei um pouco preocupada em ver o número alarmante de livros que eu tinha como não lidos. Mas depois eu me tranquilizei. Eu não fiquei me pressionando em ler todos eles. E eu vou explicar alguns motivos aqui. Alguns motivos que podem ser refutados por outras pessoas que talvez não gostam desses conceitos. O primeiro deles é o conceito de antibiblioteca. Esse conceito foi primeiramente falado pelo filósofo e escritor Umberto Eco, em que ele tinha uma biblioteca de 32 mil exemplares, 32 mil livros, e quando perguntado se ele já tinha lido todos, claramente ele respondia que não. E aí ele dizia que dividia os visitantes dessas bibliotecas em 2 tipos de pessoas. As pessoas que diziam, meu Deus, quantos livros você tem? Você já leu tudo isso? E o outro tipo de pessoa, um tipo muito menor, muito menos gente, que reconhecia que tudo aquilo não era feito para ser lido, mas sim, muitas vezes, para ser consultado. Tem muitos livros aqui na minha estante que são livros de agronomia, porque eu sou engenheira agrônoma. Tem livros de botânica, tem livros de ácaros, tem livros de várias coisas que eu não realmente leio esses livros. Eu consulto eles quando eu preciso. Quando eu vejo a minha planta com algum sintoma estranho e eu quero saber se é algum ácaro, eu vou no livro de acarologia. Se eu vejo um outro sintoma e eu quero saber se é deficiência nutricional, eu vou no livro de nutrição de plantas. Então, volta e meia, eu uso esses livros e por isso eu não me desfaço deles, porque eles têm uma utilidade de consulta. No conceito de antibiblioteca do Umberto Eco, ele diz que os livros são literalmente isso. Eles são artigos de consulta, eles são ferramentas para você manter a humildade e a curiosidade, para você sempre explorar o mundo. Porque você reconhece por meio deles que você não conhece tudo. Porque você reconhece por meio deles que você não tem todo o conhecimento. Que você sempre vai precisar dessa ferramenta para te dar conhecimento. Que você sempre vai ter algo novo para explorar. Porque afinal você está cheio de livros na sua estante ainda não lidos. Mundos ainda não descobertos. Ele diz, assim como o escritor Nassim Nicholas Taleb, que levou o termo antibiblioteca e tentou explorar um pouco ele no livro que ele escreveu chamado A Lógica do Cisne Negro, dizendo que os livros não lidos são ainda mais importantes do que aqueles livros lidos, porque os livros não lidos vão carregar um conhecimento que você ainda não tem. E essa antibiblioteca, ou seja, uma biblioteca cheia de livros não lidos, acaba sendo uma coleção intencional daquilo que você não sabe ainda. E que quanto mais você souber, maior vão ser as pilhas de livros não lidos. Essa terceira frase em específico, é uma coisa que me chama muita atenção, porque desde que eu comecei a produzir conteúdo literário para as redes sociais, desde que eu comecei a falar de livros e compartilhar mais as histórias e fazer mais pesquisas sobre os livros que eu leio, eu percebi que o número de livros começou a crescer cada vez mais. Eu sempre li durante toda a minha vida, desde criança, eu sempre tive bastante livros, por influência dos meus pais, mas enquanto eu não fazia conteúdo literário, eu não tinha tantos livros não lidos. Por 2 questões. Uma, eu fiquei cada vez mais impulsionada a conhecer outros livros, a comprar outras literaturas diferentes, a tentar absorver o máximo possível, por mais que isso não seja possível. Então, sim, eu sinto que produzir conteúdo literário e consumir outros conteúdos literários de outras pessoas me incentivou a comprar, a adquirir mais livros. Ano passado, eu realmente comprei muito livro, eu me descontrolei. Mas esse ano, eu falei, não vou comprar mais livros, e eu tô cerca de 1 ano já sem comprar livro nenhum. Só que essa pilha de livros não lidos continua a crescer. E aí vem o segundo motivo, a segunda justificativa do porquê eu tenho tantos livros assim e o porquê eu não me sinto culpada por não ter lido eles ainda. Esse segundo motivo é que esse é o primeiro ano que eu tenho parcerias com editoras. Como eu falo sobre conteúdos literários, as parcerias com autores, com editoras surgem. E muitas vezes você é pago nessas parcerias por meio de livros. Então é normal muitas vezes você receber muitos livros e não dá tempo de você ler tudo e falar sobre tudo nas redes sociais.
É, infelizmente, impossível conseguir acompanhar todo o ritmo e conseguir ler um livro por dia. Eu, pelo menos, não consigo. Então, eu não consigo me sentir culpada por ter tantos livros não lidos, porque eu sei que grande parte desses livros vieram dessas parcerias, foram enviados a mim, e eu não gastei o dinheiro que eu não tenho comprando novos livros. A minha realidade, apesar de ter vários privilégios, não é uma realidade extremamente confortável que eu tenho dinheiro sobrando para ficar gastando em livro. Isso não acontece, então é bom eu saber me controlar. E eu sei me controlar justamente pela falta. Então eu sei me controlar porque eu sei até onde eu posso ir, qual que é o meu limite. E isso é uma coisa que eu vi muita gente falando nas redes sociais. Sobre o consumismo excessivo, sobre como as book redes acabam influenciando que as pessoas consumam muitos livros e não só consumir de ler, mas consumir de comprar. Esses dias eu vi até uma crítica aqui no próprio BookTube falando sobre minimalismo de livros, sobre como é importante você ler e repassar o livro, você ler e vender o livro, porque você acumular livros não seria algo saudável. Eu já discordo totalmente. E essa pessoa nesse vídeo até dizia que a importância de um produto é dada pelo valor que você dá a ele, pelo que você considera dele. Então, às vezes você considera que uma bolsa é um produto super valioso para você e por isso você compra. Mas eu acho que um livro é uma coisa muito diferente do que uma bolsa, do que uma roupa. Ele tem uma função muito maior ainda. Ele tem uma função social que não cabe apenas a você. Além dessa função social caber a você, poder fazer uma transformação em você e você transformado, transformar outras realidades ao seu redor, ele também pode passar para outras pessoas depois de você, por exemplo. Livros não têm prazo de validade. Então, quando você deixa livro como herança, eles vão chegar a outra pessoa e vão continuar sendo consumidos, vão continuar sendo lidos. Eles não acabam por si só. Não é como uma bolsa que você usa até rasgar. O livro dura muito tempo, ainda mais se bem conservados. Então, ele sempre vai ter uma função que não cabe apenas a você, não apenas ao valor que você dá a ele, e como ele pode se conectar com outras pessoas. Algo que uma bolsa, por exemplo, não pode. Eu sempre considero muito aquele pensamento de se você pode gastar dinheiro em alguma coisa, gaste em livros. Porque eu acredito muito na função realmente dos livros. Eu acredito sim que eles são ferramentas para adquirir conhecimento, para repassar conhecimento. Eu, por exemplo, fazendo conteúdo literário, acabo passando o conhecimento que eu adquiri num livro para as pessoas que estão me assistindo. Então você percebe como um livro não é apenas uma coisa que fala, ó a minha bolsa, tá vendo? Tô te mostrando minha bolsa. E que diferença isso vai fazer na sua vida? Nenhuma. Mas o conhecimento que eu adquiri com um livro e que eu tô passando pra você, muitas vezes vai ficar na sua cabeça e vai fazer uma grande transformação aí dentro. E o conhecimento assim vai sendo passado. Então eu não acho realmente que livros são como bolsas. Eu não acho realmente que a função de um livro ou a importância dele é dada simplesmente pelo valor que você coloca a ele. Mas ele já vem com um valor próprio. E essa questão sobre minimalismo de livros, eu até entendo as pessoas que conseguem ler e lembrar da história e repassar o livro pra frente. Mas e se eu quero consultar aquele livro? E se eu quero ler alguma coisa de importante naquele livro depois? Porque os livros me marcam tanto que eu preciso voltar a eles. Não é uma coisa simplória de eu li a história e acabou ali. Muitas histórias não acabam pra mim, elas ficam comigo. Eu uso um livro, eu vou pegar aqui. Eu uso o Walden, de Henry David Thoreau, como uma bíblia. Eu consulto esse livro todas as vezes que eu preciso me acalmar, que eu preciso sentir que eu não tô perdida no mundo. Porque quando eu li esse livro, ele foi tão importante pra mim. O Henry David Thoreau conseguiu descrever os meus sentimentos aos 15 anos de idade, um homem de 1700 e pouco, da forma como ninguém conseguiu, como nada conseguiu. Então como eu vou me desfazer desse livro? Eu entendo, assim, que eu não preciso ter várias versões de um mesmo livro. Por exemplo, muita gente compra várias edições de um mesmo livro. E eu, sinceramente, não tenho essa necessidade, eu não acho necessário, porque o que me importa é o conteúdo aqui dentro e não a capa, não a coleção em si. Mas eu não consigo me desfazer de um livro assim. Porque ele tem um valor pra mim. Aí sim, eu coloco um valor nele que talvez seja maior do que ele já tem. Mas isso não significa que ele não tenha valor. E valor que eu digo é valor no quesito de cultura, de conhecimento. E não valor no quesito preço, sabe? Como uma bolsa, por exemplo. Ou valor agregado como marca. Não, não é isso. Quando eu falo valor, é sobre o que tá aqui dentro. Sobre como ele pode mudar outras pessoas. E no meu caso, ele me mudou.
e ele continua tendo um valor ainda maior pra mim e por isso eu não posso me desfazer dele, eu não consigo me desfazer dele. E por isso eu não concordo muito com essa questão de minimalismo pra livros. Eu acho que o consumo consciente é uma coisa extremamente importante para ser falado. Eu acho que a gente tem que falar assim nas book reads, porque eu vejo muitos vídeos de pessoas fazendo unboxing e eu acho que isso incentiva outras pessoas a comprarem mais livros simplesmente para fazer unboxing, sem pensar se você vai ler aquele livro ou não. Então eu acho que é importante você ter esse consumo consciente. Não comprar simplesmente porque tá na promoção. Não comprar um livro que você nunca leria só porque ele tá barato. Mas comprar porque você realmente quer aquele livro e porque ele tá num preço bom. Eu acho que esse é o ponto e é o porquê eu sempre comprei os livros. É sempre a minha motivação. Eu já queria aquele livro, ou eu me encantei por ele lendo a sinopse dele numa feira, numa livraria, e ele tá num preço bom, então eu compro. Eu acho que é essa ideia que a gente tem que ter, ao invés de só comprar, por estar barato. Por outro lado, eu acho que se você tem dinheiro suficiente sobrando e você quer gastar em alguma coisa, eu acho sim que você deve gastar em livros. Mesmo que você não queira aquele livro, mesmo que você só queira comprar porque ele tá na promoção, se você ler, ele vai ser útil de alguma forma. Nem que seja para você criticar o livro de cabo a rabo, pelo menos ele vai servir para você construir um pensamento crítico. Então, para mim, livros sempre vão ser úteis. Sempre, independente do que seja um gibi, que seja um hot, que seja um clássico, independente. Para mim, ele sempre vai ter uma importância e um valor muito maior do que qualquer outro produto. E aí a gente chega num outro assunto que eu queria comentar também, que é a questão de capital cultural, que eu acho muito importante falar. Como eu falei, esse escritor do A Lógica do Cisne Negro cita que a antibiblioteca permite que você continue humilde, né, reconhecendo que você não sabe muita coisa, afinal você tem milhares de livros ali para te lembrar que você não conhece tudo aquilo. Você se mantém curioso e com uma busca contínua por conhecimento. E aí a gente chega na questão de capital cultural, né? Muita gente tem comprado livros ou tem defendido a compra de livros porque se tornou chique. E porque parece que assim você está adquirindo capital cultural. Capital cultural, esse conceito, ele foi descrito pelo Pierre Bourdieu, que é um sociólogo francês. O capital cultural em si ele é descrito como conhecimentos, informações, habilidades, estilos de vida relacionados à cultura que podem ser usados para ascensão social ou para se manter numa classe social, por exemplo, ou obtenção de vantagens. Basicamente isso. E o capital cultural é dividido em 3 tipos. Nós temos o capital cultural incorporado, o objetivado e o institucionalizado. O capital cultural incorporado está relacionado ao seu estilo de vida, à sua linguagem, por exemplo, ao seu conhecimento e habilidade, mas que de alguma forma já está incorporada na sua existência. Já vem de origem. O capital cultural objetivado já está relacionado aos bens materiais, obras de arte, livros que foram passados de geração para geração. Tudo que tem um valor cultural que foi herdado. E o capital cultural institucionalizado está relacionado às qualificações, como diplomas, como graduações relacionados à cultura, reconhecimentos acadêmicos. Para o Pierre Bourdieu, já existe uma separação dentro do próprio sistema escolar de quem possui capital cultural e de quem não possui, o que faz com que as classes sociais sejam cada vez mais separadas. A questão é que o capital cultural sempre vai ser herdado. Você não vai adquirir capital cultural ao longo da sua vida. Você vai adquirir conhecimento. O capital cultural institucionalizado, inclusive, começou a decair, porque o número de pessoas se formando e recebendo diplomas cresceu. Então, o capital cultural, quando você olha para o objetivado e para o incorporado, sempre vai ser herdado. Não importa quantos livros você compre, você não tem capital cultural. Que isso é uma economia política com violência simbólica. Ou seja, você violenta as pessoas ao separá-las de quem possui herança e de quem não possui. O capital cultural ele é o segundo capital mais importante. O primeiro seria o capital econômico para definir a sociedade, as classes sociais. Mas e se a gente pensa nas heranças culturais de diferentes culturas? Por exemplo, a cultura indígena. Por que você herdar a cultura indígena não é considerado um capital cultural? Porque ainda existe uma universalização do capital cultural. Ou seja, você só tem capital cultural se aquela herança que você tem for baseada no que o mundo também sabe. Na primeira potência do mundo, por exemplo. O que a gente tem de maior impacto na cultura contemporânea é os Estados Unidos. Música, literatura, filmes, tudo está voltado aos Estados Unidos. Então, conforme o seu capital cultural é de conhecimento americano, ou o seu capital cultural é de conhecimento europeu,
ele é mais válido, o que claramente gera uma falta de reconhecimento de tradições e culturas locais, de culturas diferentes das culturas europeias, norte-americanas, do norte do globo. Até o capital cultural é julgado pelo que a gente sabe da cultura do norte, e não da nossa. Então, um economista da Argentina chamado Bernardo Klicksberg tentou, junto com a ONU, modificar esse capital cultural para promover políticas sociais na América Latina, o reconhecimento dos povos latino-americanos. Para ele, o capital cultural dos povos latino-americanos pode e deve ser usado para reconhecimento dessas culturas e para gerar autoconfiança de quem muitas vezes é deixado de lado. Assim é possível desenvolver novas culturas ou então culturas que foram esquecidas e deixadas de lado e ainda gerar uma coesão social, ou seja, o povo unido. É uma revalorização das culturas que foram submetidas ao norte. E o que isso tem a ver com a quantidade de livros que eu tenho não lidos? Bom, primeiro que claramente eu tenho uma antibiblioteca, né? Eu tenho muitos livros para ler ainda, o que vai aguçar minha curiosidade e o que vai me lembrar sempre que eu não sei tudo, eu não conheço tudo. Segundo, que por mais que eu não tenha capital cultural, eu tenho como obter conhecimento ao longo da minha vida. E muitos dos livros que eu tenho aqui são livros latino-americanos, são livros que não são daquela cultura norte-americana. E por isso eu posso obter mais conhecimento que não só o capital cultural me daria. Um senhor com quem eu trabalhei, ele me falou uma vez que quem lê muitos livros sempre sabe conversar sobre tudo. E é basicamente isso. Eu sempre vou ter algo para falar e sempre vou ter algum conhecimento para compartilhar com as pessoas. E sempre vou ter algum livro para consultar, porque obviamente eu não vou lembrar de todas as histórias do nada, assim, não vai continuar na minha cabeça para sempre. Mas eu sempre vou poder revisitar os meus livros. E por isso eu acho tão válido ter a minha antibiblioteca. E não sou adepta do minimalismo para livros. E você, quantos livros não lidos tem? Me compartilhe aí nos comentários e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Tchau!